Olá, tudo bem? Eu sou Elba Cunha, gastrônoma, confeiteira, e hoje eu tô aqui para te falar sobre alguns assuntos muito importantes, mas todos relativos à confeitaria. Sim, confeitaria. Se você já entrou aqui outras vezes, se é a primeira vez que você está aqui, eu quero te falar que a confeitaria é praticamente a minha vida, né? Há 9 anos eu sou confeiteira, especialista em brownies, tá? Hoje não vamos falar de brownie, mas vamos falar de coisas que concernem, né? Que tem a ver com o viver da confeitaria, né, com o desejo de trabalhar com confeitaria, por mais que não seja a sua principal profissão. Mas eu preciso trazer aqui, né, aqui é um espaço de debate e de eu trazer, de compartilhar com você meu conhecimento, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi ao longo desses 9 anos na confeitaria, porque eu comecei lá atrás, em 2011, né, esse ano já vai fazer 10 anos que eu estou, né, na confeitaria, que vivo todos os dias, né, que trabalho, que aprendi muitas coisas e que continuo aprendendo, né, constantemente, porque é um trabalho que nos exige a atualização constante. E o primeiro tema que eu queria trazer aqui para falar com você nesse vídeo é relativo a porquê, né? Que muitas vezes eu recebo, né, mensagens no meu Instagram. Se você não segue, eu vou deixar aqui embaixo para você seguir meu Instagram. Lá eu tô mais ativa todos os dias. E eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de pessoas que trabalham com confeitaria ou começaram há pouco tempo, né, com dúvidas bem técnicas ou com dúvidas específicas ou com relatos de que querem desistir, que não é pra mim, eu me confundi, eu acho que eu não consigo, que eu não dou conta, quando na verdade não é a questão de que não dou conta ou de que não é pra mim. Muitas vezes são alguns ajustes, são algumas coisas que você precisa entender ao trabalhar com confeitaria ou com qualquer outra área de conhecimento, tá? E aí, por isso eu quero levantar agora com você três perguntas, né, que são cruciais para você manter viva a chama da confeitaria dentro de você, o desejo, a vontade de trabalhar com confeitaria. A primeira pergunta é relativa ao porquê. É você se perguntar o porquê, né? Por que que eu comecei ou por que que eu quero começar a trabalhar com confeitaria? E aí eu vou te falar o meu porquê, né? Eu quis trabalhar com confeitaria, mas na verdade, assim que eu pensei em trabalhar, que o meu porquê era ter uma outra renda, não foi de imediato a confeitaria minha escolha, né? Lá atrás, 9 anos atrás, eu trabalhava como estagiária, eu fazia uma faculdade que era na área de construção civil, engenharia civil, que não tinha nada a ver com confeitaria, mas eu tinha certeza que naquela época eu precisava de uma renda extra, porque somente o estágio não estava suprindo o que eu queria, o ganho que eu queria, né, financeiro todo mês. Então, por que eu comecei a trabalhar com outra coisa? Foi ter uma renda extra, esse foi o meu porquê. E aí depois eu fui buscar o que fazer, né? E o que fazer foi confeitaria, né? Mas não foi só confeitaria. Na verdade, eu fui buscando alternativas para me dizer o que seria melhor para mim naquele momento, mais cômodo de vender. Mas apesar, né, tinha um porém muito grande naquilo tudo, que eu não sabia como fazer, né? Então eu já sabia o porquê eu queria, né? Eu fui buscar o que fazer, mas eu não sabia o como. E apesar, né, desses 3 perguntas, eu já consegui naquela época entender e responder, o como ele não me atrapalhou, né? Porque eu fui buscar aprender, eu fui buscar alternativas de entender como fazer para poder vender. E a confeitaria foi uma das minhas escolhas, porque na época para eu carregar era fácil, para eu levar todos os dias para o trabalho, para a faculdade e vender, né? Depois fui aprender a vender também. E a gente entende que para você viver da confeitaria, você tem que entender muitas outras áreas, não somente fazer os doces, né? Não somente fazer lá o brownie, que foi o meu caso, né? Que sou especialista em brownies. Comecei com os brownies e até hoje, né? Eu amo os brownies, né? E a confeitaria me mudou toda a minha vida, mudou toda a minha profissão, né? Eu saí daquela faculdade depois de um tempo, fui fazer faculdade de gastronomia, me formei, sou gastrônoma formada. E a confeitaria me mostrou que eu queria viver disso, né?
mas não necessariamente significa que para você viver da confeitaria você precisa fazer uma faculdade de gastronomia. Isso foi uma escolha pessoal, né? E que eu sou muito feliz porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu acho que você também deveria ser. Você que trabalha com confeitaria, com alimentação, você precisa ser uma pessoa curiosa, né? E por ser essa pessoa curiosa, eu quis, né, ir adiante, eu quis fazer uma faculdade de gastronomia para entender muito melhor o porquê das coisas, por que funciona assim, como é que faz isso certinho, qual é a química dos alimentos e por aí vai, né? Então, isso foi uma escolha pessoal minha. Mas aí eu quero que você, né, anote no papel, né, se faça essas perguntas, o porquê, o que, né, e como, né, o que te motiva, né, o que te faz, né, todos os dias querer continuar. Então, essas perguntas são muito importantes para a gente viver de fato da confeitaria, ganhar dinheiro, né, porque é importante ganhar dinheiro, óbvio, né, a profissão tem que ser bem remunerada e a gente precisa ver o nosso público, ver a satisfação que a confeitaria dá. A confeitaria é uma das áreas que é muito terapêutico, né? Eu vejo muita gente falando que começou a fazer trabalhar com confeitaria e na verdade a intenção não era nem trabalhar, era só usar, né, ter lá o hobby da confeitaria como uma coisa terapêutica. Com aquelas etapas bonitas de você preparar, depois de você montar, confeitar, embalar. Então, tudo isso é um pouco terapêutico, né? Por mais que muitas vezes na correria de quem já trabalha, tem a questão dos prazos, né, do tempo de entrega, das datas, às vezes a agenda está apertada e você faz praticamente tudo sozinha, a maioria das vezes é assim que funciona, mas você tem que entender que isso também precisa ser um trabalho prazeroso, tá? Então, se você tá começando a ficar muito estressada, frustrada, chateada, né, tá vendo que não tá ganhando dinheiro suficiente, então fica atenta. Você precisa ajustar algumas chaves aí, fazer reflexões, buscar onde estão lá os pontos fracos que estão te deixando chateada na hora de trabalhar, porque se você tá assim, né, não tá mais vendo, não tá mais sentindo prazer em praticar ali a confeitaria, porque alguma coisa está errada. Então, comece a se questionar, tá bom? Então, eu deixo aqui para você essa reflexão. Anota aí o porquê, né? O porquê de você ter escolhido a confeitaria, né? Por que você precisou trabalhar e depois por que escolheu a confeitaria. O que te fez começar, né? O que te fez começar? Qual foi o produto? Você ficou curiosa em qual produto, né? E depois o que te motiva a continuar. Se faça essas 3 perguntas e depois me conta, tá? Deixa aqui nos comentários quais são essas respostas, essas suas respostas. E mais outra dúvida que você queira compartilhar comigo, queira deixar aqui embaixo alguma reflexão sobre o que eu falei aqui, eu vou ficar muito feliz em te ler, te escutar, tá? Em poder te responder, tá bom? Então é isso, muito obrigada, um beijo, até a próxima.